Pessoal, esse vídeo curtinho é para a gente falar um pouco das últimas pesquisas e o que elas mostram para a gente em termos do que é que está funcionando por baixo. Eu vou sair um pouco do que os candidatos dizem uns dos outros, eu acho que isso se esgota em poucas horas. O que eu quero é abordar quais são os fatores que me parecem que estão ajudando quais candidaturas como. O que as pesquisas mostram para a gente é que três nomes apontam para cima. Os nomes de Jair Bolsonaro, os nomes de Fernando Haddad e o nome de Ciro Gomes. O que é que está funcionando para cada um deles? O que me parece essencial entender neste momento é que, muito além de outras questões mais específicas sobre como que um candidato ataca o outro e tudo mais, eu não vou entrar nisso, que isso se esgota em poucas horas. Os fatores que trabalham por baixo, na opinião, são, em primeiro lugar, uma imensa insatisfação e frustração por parte do eleitorado. É uma frustração muitas vezes não bem articulada, difusa, mas essa frustração, a falta de paciência óbvia das pessoas com soluções negociadas, ou seja, com soluções que vêm através de entendimentos políticos que vão demorar um tempão. A ideia embutida aí que a política tradicional não resolve nada, só atrapalha, que ela tem que ser mudada e mudada radicalmente. Os candidatos que transmitem a sensação que serão capazes de tirar essa política velha da frente são os candidatos que se beneficiam desse tipo de clima geral. O primeiro deles, e o que se beneficia mais, o que parece atender melhor a esta demanda do eleitorado, na minha opinião, e as pesquisas parecem confirmar isto muito solidamente, é Jair Bolsonaro. Ciro Gomes também ganha com esse tipo de clima. Há um benefício em favor de Ciro Gomes e em favor de Jair Bolsonaro que é comum aos dois. É a ideia que o eleitorado parece hoje gostar muito dessa ideia, que se tratam de pessoas autênticas. Notem que eu não estou entrando no conteúdo do que cada um diz. O que eu estou tentando transmitir para vocês aqui é o tipo de percepção do eleitorado, percepção associada à maneira como eles agem, muito mais ao que eles dizem. É evidente que isso depois vai ter uma importância, mas no momento essa frustração, esse desgosto, essa indignação encontra em candidatos capazes de dizer ao eleitorado: olha para mim, eu sou autêntico, eu resolvo isso para você. Essa insatisfação encontra aí uma resposta e ela tem sido extraordinariamente positiva no momento, sobretudo para Jair Bolsonaro. O que eu tenho a dizer sobre Fernando Haddad? Nos últimos dias é o candidato que mais subiu nas pesquisas em termos relativos. É verdade que ele começou muito lá embaixo, então qualquer subida dele parece, relativamente falando, muito alta, mas é bobagem ignorar essa tendência que as pesquisas vêm mostrando. O que é que funciona a favor de Haddad? Funciona o nome do chefão, Lula, apontou ele como poste. Lula, sem dúvida alguma, as pessoas podem gostar do Lula, ou detestem o Lula, o que for, não podem ignorar esse dado da realidade, que é uma figura política que tem muita popularidade e tem votos para transferir. Aí vem a seguinte pergunta: como assim? Como um político condenado por corrupção, cumprindo pena, pode ter tanta capacidade de influenciar uma eleição a partir dele apontar o dedaço para um determinado nome que passa a subir nas pesquisas? Pessoal, pode parecer irônico, mas é aquele mesmo clima antipolítico ao qual eu me referi no começo desse vídeo que ajuda o nome de Lula e o nome que o Lula apontou. Muitas das pessoas que ainda veem em Lula uma espécie de salvador da pátria, eu, por exemplo, não faço parte desse grupo de pessoas, isso é público e notório. Mas um grande número de pessoas que ainda vê o Lula nessa categoria, de alguém que possa resolver algum problema, acha o seguinte: que todo político é farinha do mesmo saco, que se estão todos envolvidos em alguma coisa, por que então só o Lula está preso? Por que outros não estão presos? E este tipo de mentalidade é muito mais importante, na minha maneira de ver, a política hoje no Brasil, do que outros fatos que evidentemente têm sua importância, que muita gente ainda se lembra do Lula, ele é um nome super conhecido e por aí vai. É esse clima de vamos arrasar com essa política que beneficia o Lula e, portanto, o poste que ele indicou, paradoxalmente. Há mais um ponto importante para a gente conversar aqui e tem relação com esse trabalho que a gente vem fazendo. Eu sempre olho para trás
e vou dar uma espiada no que eu mesmo vinha colocando aqui como coisas para a gente refletir. Vocês e eu aqui juntos, é extraordinária essa oportunidade que eu tenho aqui de imediatamente receber também o que é que vocês acham. 20 dias atrás, quais eram algumas perguntas que a gente considerava muito importantes de serem respondidas para a gente tentar antecipar e entender o que é que vem nessas eleições? Nós dizíamos, por exemplo, o choque entre TV, instrumento tradicional de se fazer política, propaganda eleitoral no caso, acesso a fundos partidários e eleitorais, portanto grana, e a capacidade de partidos fisiológicos de dominarem pedaços da máquina pública. Que peso isso teria na escolha que as pessoas fazem dos candidatos preferidos delas? Notem que essa pergunta começa a ser respondida, mas não da maneira clara como se poderia esperar. Evidentemente, a grande força de Jair Bolsonaro está na organização que ele foi capaz de estabelecer das pessoas, mobilização, melhor dito, através de redes sociais. Ele tem pouquíssimo tempo de televisão. Mas o PT tem um bocado de tempo de televisão. E o PT tem uma presença tradicional nas redes sociais também. O que isso significa desse embate? Significa que a televisão continua tendo um certo peso, porém, e este é um espantoso nessas eleições, às avessas. Há uma enorme desconfiança das pessoas no Brasil hoje em relação a instituições. A instituição que vocês quiserem, a justiça, a polícia e a desconfiança que as pessoas têm em relação à mídia tradicional. Acontece um fenômeno extraordinário. Quando a mídia tradicional critica alguém, esse alguém acaba ganhando de alguma forma um prestígio. Isso aconteceu muito com Jair Bolsonaro. Não é uma pergunta que se pode responder assim, ganhou um, ganhou o outro, mas uma pergunta que tem que ser respondida em função do clima geral ao qual eu me referi no início. O peso da mídia tradicional ou das redes sociais na formação da opinião e, portanto, no exercício do voto, tem a ver muito mais com esse clima generalizado. É um clima que a gente consegue quase pegar nas ruas, de indignação, de revolta, de quero resolver esse negócio logo, mas não com essa turma que estava aí. É por aí que a gente começa a entender como é que a eleição está caminhando, ela está se definindo e ela me parece nesse momento Jair Bolsonaro no segundo turno, sendo que a disputa provavelmente mais ácida se dará entre Haddad e Ciro. Eu não tiro o Alckmin totalmente da corrida agora. Ainda tem 20 dias e nesta eleição, isso eu gostaria de citar alguns analistas que disseram isso, nesta eleição 20 dias é tempo pra caramba. Quem diria?